Amém, gente? Glória a Deus. Agora eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 7. Como eu disse, a quaresma é um período de reflexão, é um período de arrependimento. Quaresma é um período de consagração. A quaresma é um período de aprofundamento espiritual. E ela vai conduzir a nossa igreja ao centro da fé cristã. E através dessa quaresma, nós vamos ver a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Durante 40 dias, a família de Deus está sendo chamada não apenas a contemplar o sofrimento de Jesus, mas a discernir o significado teológico, o significado espiritual e o significado eterno do sacrifício de Jesus. O foco da quaresma não é o mérito humano, nem o esforço religioso em si mesmo, mas a suficiência absoluta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Toda disciplina espiritual perde o seu valor quando desconecta da cruz. E toda espiritualidade cristã nasce e se sustenta e se consuma na obra redentora do Filho de Deus. É por isso que nós somos convidados a viver esses 40 dias profundamente conectados a Jesus e à sua igreja, por meio dos jejuns, por meio das células e por meio das ações catalisadoras. Nós estaremos crendo nesses dias que esta quaresma vai marcar a nossa vida e a vida de muitas pessoas que nós conhecemos e que estão à nossa volta. Então hoje, agora, nós iniciaremos a nossa primeira mensagem desta série, e o tema dessa mensagem é: o poder do sangue de Jesus trouxe redenção. Diga amém, irmãos. Você pode repetir comigo o tema dessa mensagem? O poder do sangue trouxe redenção. Mais uma vez, o poder do sangue trouxe redenção. Em Efésios capítulo de número 1, versículo 7, a Bíblia diz: nele, isto é, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. De acordo com as riquezas da sua graça. Amém? Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus revela de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, o sentido da sua morte. Em Mateus capítulo 26, versículo de número 28, está escrito: isto é o meu sangue, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Jesus disse: isto é o meu sangue. Ele está dizendo: o meu sacrifício. Ele está dizendo: eu estou derramando o meu sangue para uma aliança, para favor de muitos, para perdoar o pecado de muitos. Então, o que é redenção? Redenção é o ato soberano de Deus em Cristo, pelo qual Ele paga o preço necessário para libertar o ser humano. Redenção não é apenas um perdão jurídico, mas é a transformação profunda da condição espiritual do ser humano. Redenção sempre vai envolver o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, a nova relação com Deus. Redenção sempre vai envolver uma condição espiritual das pessoas. Então, redimir é resgatar, redimir é restaurar, redimir é reconciliar as pessoas com Deus.
Redimir é reintegrar você na comunhão com Deus. O que foi conquistado na cruz se manifesta na vida cotidiana do crente. Todo dia você vive isso. É pelo sangue de Cristo que nós temos o livre acesso à presença de Deus, e é pelo sangue dele que nós somos aceitos, e nós fazemos o que nós fazemos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, pelo que o sangue dele fez na cruz do Calvário por nós. Então a morte de Jesus não foi um acidente histórico. A morte de Jesus não foi apenas um exemplo moral. A morte de Jesus foi um ato redentor consciente, voluntário e substitutivo. Em Mateus 26, 28 ele falou: é o meu corpo, é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. É o meu sangue que é derramado para o perdão de vocês. Qual é a etimologia dessa palavra? Quando ele diz: meu sangue é derramado para o seu perdão, ele está falando sobre livramento. Ele está falando sobre o livramento da escravidão. Ele está falando sobre o livramento de prisões. Ele está falando sobre remissão do perdão de pecados. Ele está falando sobre o cancelamento real da culpa e da penalidade na vida das pessoas. Ele está falando sobre redenção, que é o coração do Evangelho. O sangue de Jesus, ele te resgata. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te reconcilia, porque onde há sangue derramado, há preço pago. Quem está entendendo, diga amém. Onde há preço pago, há libertação real. Então, por que a redenção é essencial? A redenção é essencial porque sem redenção não há remissão real do pecado. Sem redenção não há uma nova aliança. Sem redenção não há acesso à presença de Deus. Sem redenção não há transformação das pessoas. A redenção, ela não exalta a força do homem, mas a redenção exalta a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. A redenção vem e desmonta toda tentativa de autojustificação. A redenção, ela reposiciona o ser humano na dependência total da graça de Deus. É por isso que nós estamos vivendo esse tempo. E viver à luz da redenção é você viver gratidão todos os dias. É você dizer a Deus muito obrigado todos os dias. É você desejar viver uma vida de santidade todos os dias, uma vida de comunhão, uma vida de esperança em Deus todos os dias. Você é redimido por Deus. Mas você poderia me perguntar: pastor, eu sou redimido de quê? O sangue de Jesus te redime do pecado. Ele te redime do pecado, ele te redime das consequências profundas que o pecado faz na vida de uma pessoa. O sangue de Jesus, ele te redime do pecado. O pecado não é apenas um erro moral. O pecado é uma ruptura relacional e espiritual de Deus. Porque quando uma pessoa está em pecado, ela está separada de Deus. Eu queria dizer para você hoje que o pecado, ele produz culpa para as pessoas. Tem muita gente se sentindo culpada, condenada, separada, escravizada moral e espiritualmente, sujeita a práticas constantes de pecado. E o pecado, ele produz essas coisas ruins na vida da pessoa. Você olha para a pessoa e você sabe, ela morreu espiritualmente. Porque o pecado gera morte. A redenção que Cristo vem trazer para nós é a libertação.
A redenção é a libertação, e a libertação é o ministério de Jesus para tirar as pessoas da maldição, para tirar as pessoas da condenação da lei, para tirar a culpa de dentro das pessoas. A redenção vem para tirar a culpa das pessoas, tirar as pessoas do poder do pecado, da presença do pecado. E a nova aliança, ela é afirmada com o sangue do próprio Cristo, revelando para nós que o problema humano é radical e exige uma solução definitiva. É o sangue de Jesus que foi derramado em favor de muitos, que evidencia o caráter vicário da redenção. Jesus tomou o lugar do culpado. Quem era o culpado? Eu, você. Jesus pagou o preço que não devia. Quem teria que pagar sou eu, você. Jesus pagou o preço que não devia, para libertar quem não podia pagar. Quem não podia pagar era eu, você. Na vida diária, a redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de uma maneira concreta. E hoje eu quero falar 6 princípios com você sobre a redenção de Cristo Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta a libertação de práticas pecaminosas e recorrentes. Em primeiro lugar, pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta a libertação de práticas pecaminosas e recorrentes. Em João 8, 34 a 36, Jesus diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De fato, vocês serão livres. Então Jesus afirma que o pecado escraviza as pessoas, mas o Filho liberta as pessoas de forma real. Quem está entendendo, diga amém. Em Efésios 1:7, que nós lemos aqui, a Bíblia diz que em Jesus nós temos a redenção. A redenção vem pelo meio do seu sangue. A redenção é o perdão dos pecados. Então, pela graça de Deus, você pode ser redimido de todos os seus pecados. Paulo confirma que a graça rompe o domínio contínuo do pecado. Em Romanos 6,14 ele diz: pois o pecado não dominará mais vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então o pecado não vai dominar mais você, escravizar mais você, porque você não está mais sob o domínio dele, você está sob o domínio da graça. Mas nós não podemos minimizar a questão do pecado e nem dar desculpas em relação a ele, muito menos devemos ir para a autodefesa. Pelo contrário, nós precisamos entender que pecado é pecado, e pecado tem nome, pecado tem dia, pecado tem hora, pecado precisa ser confessado. É por isso que 1 João 1, de 6 a 9 diz: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o que eu e você precisamos fazer é levar a nossa causa a Jesus. E nós devemos levar a nossa causa a Jesus, que está à direita de Deus, advogando por nós com base em suas próprias feridas. Então que hoje a consciência da sua injustiça, em toda a escuridão e desespero, te leve a Jesus Cristo, o justo, a toda
em toda a luz e suficiência que Ele expressa. Então em Cristo você precisa sair daqui entendendo que você é justificado, em Cristo você é perdoado, em Cristo o seu passado é resolvido, em Cristo Jesus é o seu intercessor. Quando você está em Cristo, você está entendendo que Jesus está entre você e o Pai constantemente. Jesus está levando todos os dias as suas causas a Ele, ao Pai. Então Jesus é o seu advogado, Ele está ao seu lado, sensibilizado pelos seus erros, para pedir o favor de Deus em te defender das acusações de Satanás contra a sua vida. Então você precisa entender que esse quadro geral sempre vai nos mover para uma vida de filiação, para uma vida de obediência, de santidade, de testemunho, de poder e de frutos na presença de Deus. Você está em Cristo, então você precisa entender que você pode estar vivendo a sua vida perdoada. Foi o Danny Ortling que escreveu o seguinte, ele disse: Satanás tem a primeira palavra ao nos acusar de algum pecado, mas Cristo tem a última palavra. Satanás fica sem palavras depois do argumento do nosso advogado, porque Jesus Cristo é o nosso defensor. Movido pelo seu coração, Jesus levanta e fala em nossa defesa quando pecamos, não depois que passamos por isso. Nesse sentido, a advocacia de Jesus já é a nossa vitória sobre o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Jesus é o seu advogado. Você tem um advogado junto do Pai para interceder por você tudo aquilo que te acusa. Quem está entendendo, diga amém. E se você entrou aqui nesta noite, você tem pecados recorrentes, pecados que você faz constantemente, diariamente, pecados que você faz todos os dias com a mesma prática. Hoje, esta é uma noite para você dar um basta nisso e dizer: eu não quero mais saber disso na minha vida, porque pelo poder do sangue de Jesus, eu posso experimentar a libertação de toda a escravidão do pecado, que tantas vezes é recorrente na minha vida. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: tem libertação para você. Diga amém, irmão. Tem libertação para você. Tem perdão para a sua vida. Diga amém. Tem perdão para a sua vida. Você não precisa ficar na prática do pecado, porque Jesus falou que aquele que vive na prática do pecado, Ele está aqui para libertar essa pessoa, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga amém, irmão. Em segundo lugar, pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta a quebra de ciclos destrutivos e escravidões morais. Existem espíritos que querem destruir as pessoas. A Bíblia diz, Jesus falou em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Então Jesus se apresenta como ungido de Deus, que proclama a libertação aos cativos. Paulo ensina que Cristo, por meio do seu sangue, encerra toda maldição. Ele diz em Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então ciclos destrutivos precisam parar na nossa vida. Como quebrar os ciclos destrutivos da nossa vida? Você precisa passar por um discipulado genuíno, você precisa entrar num caminho de aprendizado com Deus, você precisa deixar a vitimização, você precisa pedir perdão pelos seus pecados, pelos pecados coletivos que de uma certa forma atingiram e afetaram você. Você precisa compreender a previsibilidade de Satanás. Ele é previsível, ele sempre ataca da mesma área em que você já teve dificuldade
dificuldades, ele sempre vai atacar em áreas que ele teve êxito na sua vida. Então ele sabe o seu ponto frágil. Então hoje você precisa dar um break nisso, você precisa colocar um freio nisso, você precisa lembrar que há batalhas que só serão vencidas pelo jejum e pela oração, e é por isso que nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração para a redenção da sua vida. Então não baixe a guarda. Se você está passando por uma tentação, é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Não brinque com o pecado. Preste contas às pessoas que estão à sua volta, que estão mais próximas de você. Tenha parceiros de oração, entre nesse discipulado de crescimento, tenha um estilo de vida de arrependimento, de quebrantamento verdadeiro diante de Deus. E aí você vai quebrar os ciclos que escravizam e que maltratam a gente. Não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. Jesus tem tudo que é necessário, tudo que é necessário para mudanças na sua vida, Jesus tem. Jesus tem. E você precisa quebrar o ciclo. E eu vim aqui dizer para você nesta noite, você pode quebrar os ciclos. Você consegue quebrar ciclos. Você consegue. Você vai vencer as tensões, as tendências que são destrutivas na sua vida. Talvez você carregue alguma situação da sua família e você não conseguiu destruir isso ainda, mas eu vim aqui nesta noite dizer para você, você vai quebrar os ciclos de destruição da sua família, que está tentando acompanhar a sua vida, em nome de Jesus. Essa é uma noite para você começar uma nova história com Deus. Você pode ser uma referência do poder redentor de Jesus, do sangue de Jesus para outras pessoas. Em terceiro lugar, pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta a restauração da consciência e da identidade. Em Romanos 6, 11 e 12, a Bíblia diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então Jesus revela que a verdade liberta a gente interiormente. Então tudo começa de dentro para fora. E Paulo afirma que a redenção remove a condenação da nossa vida, porque Romanos 8:1 está escrito: portanto agora, é nesse momento, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 6,37, Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que existe, Jesus está dizendo, todo o que o Pai traz para mim, todo aquele que vem a mim, o Pai o toma de uma maneira amorosa, o Pai o recebe de uma maneira amorosa. Todo aquele que o Pai dá a Jesus, ele faz dessa pessoa um filho, alguém próximo. Ele diz: esse virá a mim. Ele diz: esse nunca vai se frustrar, porque o Pai que chama, ele chama para Jesus. Então eu quero dizer para você que hoje é dia de você vir a Jesus, e quando você vem a Jesus, você se alinha à identidade que Ele tem para você. A sua identidade é ser cada dia mais parecida com Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, você também experimenta o acesso à presença de Deus e segurança em Cristo. Em João 14,6 ele disse, Jesus estava instruindo os seus discípulos acerca da sua morte. Ele disse para os seus discípulos: olha, daqui a pouco eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores. Ele chama os seus discípulos e diz para eles: olha, mas não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho para o Pai. Isso significa que Ele é uma pessoa, significa que Ele também estabelece para nós um processo de crescimento. Nós precisamos estar entendendo que nós estamos em direção ao Pai, em direção aos céus. Isso significa que Jesus é a vida cristã em ação. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 19 o seguinte: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, Jesus está dizendo: olha, enquanto vocês estiverem comigo, eu sou o caminho para levar vocês até o Pai. Então, você vai vivendo todos os dias com Jesus, e vai chegar a hora que você vai estar no braço do Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus é a nossa vida cristã diária. Ele nos redimiu para isso. E em quinto lugar, pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta a transformação prática da sua vida diária. Em João 10, 10 e 11 ele disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus veio para gerar vida plena no presente. Mas Paulo também, ele descreve que a nossa vida redimida com Cristo, nós estamos vivendo a realidade dele em nós. E ele disse em Gálatas 2:20: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa vida agora é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida diferenciada. George Moltmann, ele disse o seguinte: quando Jesus expulsa os demônios e cura os doentes, Ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Deus, testemunhado pelas curas, restaura a saúde à criação, porque esse é o plano de Deus. O sobrenatural é natural no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus está fazendo a obra dele acontecer aqui nesta terra, Ele está fazendo com que a minha vida e a sua vida seja uma vida saudável, uma vida curada para a glória de Deus. O sobrenatural de Deus sendo natural aqui na terra, os céus acontecendo aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. E em último lugar, a banda pode subir. Cadê a banda? Já está aqui, né? Ah, vocês estão com pressa hoje, né? Muito bem. Eles já estão afinados, né, gente? Eles já sabem. Eles já sabem. Mas pelo poder do sangue de Jesus, você experimenta também a esperança segura da vida eterna. Você só vai viver para sempre, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para você. Cada um de nós que aqui está pode viver a vida para sempre com Deus. A Bíblia diz em João 6,54, Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual vai ser o último dia da sua vida aqui na terra? Com quantos anos você pretende morrer?
está preparado? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, pode te levar a experimentar a esperança da vida eterna. Jesus conecta o sangue à ressurreição futura. Paulo confirma a certeza escatológica da redenção. Ele disse em 1 Coríntios 15, 22: assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos serão vivificados. Assim como você vai morrer por causa do pecado, se você for lavado pelo sangue de Jesus, você vai ser ressuscitado, ressuscitada no último dia da sua vida. Esperança não é otimismo humano, nem uma expectativa ingênua de que as circunstâncias irão melhorar. Na fé cristã, esperança é uma convicção firme, ancorada na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Na fé cristã, esperança não depende do que nós vemos, mas do que cremos. Na fé cristã, a esperança não nasce do cenário, a esperança nasce da certeza de que nós temos um Deus fiel. Na fé cristã, a esperança sustenta o coração em meio ao sofrimento. Na fé cristã, a esperança não nega a dor, mas impede que a dor tenha a palavra final. Na fé cristã, a esperança preserva a sua identidade quando tudo for ao seu redor por aparecer como perda. A esperança na fé cristã mantém a alma viva quando o seu corpo está cercado por enfermidades, por doenças e pela morte. Na fé cristã, a esperança de Jesus está firmada na eternidade, porque o sangue de Jesus garante redenção no presente e assegura para nós a ressurreição no futuro. Então eu posso ter redenção agora, que vai me segurar, que vai fazer eu permanecer até a ressurreição final. É por isso que a esperança cristã nos torna imparáveis, inabaláveis. A esperança cristã sustenta o nosso coração hoje e aponta para a vida eterna que nos aguarda nos céus. É por isso que a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo na nossa vida é a esperança que nós temos de que viveremos com Ele na glória. Cristo é a esperança da glória. Sabe, quando você entende o propósito da redenção pelo sangue de Jesus,
você entende que redenção é salvação. Você entende que redenção é libertação de tudo aquilo que tenta nos escravizar. Quando você entende que o sangue de Jesus, o sangue redentor de Jesus, a mensagem redentiva da Bíblia, quando você entende, você sabe que o sangue de Jesus tem efeito definitivo na sua vida. Quando você entende que o sangue derramado é para a redenção da sua vida, você descobre que a cruz não foi uma derrota, a cruz foi uma vitória. A cruz é vitória para mim e para você. Quando você entende sobre redenção, você sabe que o sangue de Jesus é poder eterno que jorra das suas veias. É o sangue de Jesus, é o sangue dele. E celebrar a quaresma é alinhar o coração à centralidade da redenção e caminhar 40 dias celebrando e lembrando que onde houve o sangue derramado, houve libertação definitiva. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para que haja libertação definitiva na minha vida e na sua vida. Então, onde o sangue foi derramado, há libertação definitiva. E eu quero dizer para você nesta noite, se o sangue de Jesus for derramado na sua vida, haverá libertação definitiva. Definitiva. Em Hebreus 9:22 diz que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue tem que ser derramado sobre a vida de alguém, para que essa pessoa se sinta perdoada por Deus. Onde o sangue foi derramado, há libertação definitiva. Amém? Você pode ficar em pé? Você pode repetir comigo? Diga assim: onde o sangue foi derramado, há libertação definitiva. Amém? Onde o sangue foi derramado, há libertação definitiva. Libertação é livramento. Livramento. Hoje você veio aqui e Deus quer te livrar do pecado que tão de perto te rodeia. Hoje é dia de perdão de pecados. Você pode sair daqui hoje livre pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Você pode sair daqui hoje declarando a sua libertação completa, porque é onde o sangue foi derramado, há libertação definitiva. Vamos adorar ao Senhor, depois eu quero orar por você.